Imagine que você está encarregado de encontrar a esposa perfeita para o filho do seu patrão. Não qualquer esposa. A esposa que continuará uma linhagem que mudará a história da humanidade. A esposa que será mãe de uma nação que Deus prometeu abençoar para sempre. E você tem apenas uma chance de acertar. Você não pode usar aplicativos de namoro. Não pode fazer entrevistas. Não pode dar uma festa para os dois se conhecerem. Você tem que viajar para um país distante, encontrar a família certa, convencer uma mulher que nunca viu seu patrão a deixar tudo para se casar com um homem que ela jamais conheceu. E se ela disser não? Se a família recusar? Se você escolher a pessoa errada? Todo o futuro das promessas de Deus está nas suas mãos. A pressão é insuportável. Então você faz a única coisa que pode fazer. Você ora por um milagre. E Deus responde de uma forma tão clara, tão perfeita, tão óbvia, que você sabe que só pode ter sido Ele. Bem-vindo de volta a 200 histórias bíblicas em ordem cronológica. Chegamos ao episódio 17. E hoje vamos ver uma das histórias de amor mais bonitas da Bíblia. No episódio anterior, vimos Abraão quase sacrificar Isaque, e como Deus interveio no último momento. Vimos como a obediência total de Abraão foi recompensada com promessas renovadas. Agora, alguns anos se passaram. Sara morreu aos 127 anos, e Abraão a sepultou na terra que havia comprado em Canaã. A primeira propriedade que a família de Abraão possuiu na terra prometida. Isaque agora era um homem feito. Provavelmente tinha cerca de 40 anos. Era hora de se casar. Mas não podia ser qualquer casamento. A união que daria continuidade às promessas de Deus. Abraão sabia que não podia deixar isso ao acaso. Abraão chamou seu servo mais antigo e confiável. Um homem que administrava todos os seus bens, que conhecia toda a família, que havia acompanhado Abraão por décadas. O nome deste servo não é mencionado, mas muitos acreditam que era Eliezer de Damasco, o mesmo homem que Abraão quase escolheu como herdeiro antes de Isaque nascer. Abraão disse ao servo: "Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho." Era um juramento solene, o mais sério possível naquela cultura. Abraão estava sendo específico sobre duas coisas. Primeira, Isaque não podia casar com uma mulher cananita. Por quê? Porque os cananeus adoravam ídolos. Eles tinham práticas religiosas perversas. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Se Isaque casasse com uma cananita, ela poderia influenciá-lo a abandonar a fé. Poderia ensinar os filhos deles a adorar ídolos. Poderia corromper a linhagem através da qual o Messias viria. Segunda, a esposa de Isaque tinha que vir da família de Abraão, de Harã, a terra de onde ele havia saído. Por quê? Porque lá ainda havia pessoas que pelo menos conheciam o Deus de Abraão, pessoas que tinham sido expostas à verdade. Estava sendo estratégico para preservar a pureza da fé. O servo fez uma pergunta prática. "Porventura não quererá a mulher vir após mim para esta terra? Farei eu, então, tornar teu filho a terra de onde saíste?" Em outras palavras, e se eu encontrar a mulher certa, mas ela não quiser vir para cá, devo levar Isaque até lá para casar com ela? A resposta de Abraão foi categórica: "Guarda-te que não faças lá tornar meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de ti, e tomarás de lá esposa para meu filho." Isaque não podia voltar para Harã. Por quê? Porque Deus havia chamado a família de Abraão para Canaã. A terra prometida era onde eles deveriam estar. Mas Abraão tinha confiança de que Deus enviaria seu anjo adiante do servo para preparar o caminho. O servo partiu levando 10 camelos e presentes valiosos. A viagem de Canaã até Harã era longa e perigosa. Levaria semanas atravessando desertos, passando por territórios hostis,
enfrentando bandidos e animais selvagens. Mas o servo estava determinado. Ele sabia que não estava apenas procurando uma esposa para Isaque. Estava cumprindo um papel crucial no plano de Deus para a humanidade. Quando chegou perto da cidade de Naor, onde morava a família de Abraão, o servo tomou uma decisão sábia. Ele parou próximo ao poço de água, no horário em que as mulheres costumavam vir buscar água para suas casas. E então ele orou. A oração do servo é um dos exemplos mais práticos e específicos de oração em toda a Bíblia. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou posto junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a que destinaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que usaste de benevolência para com o meu senhor. Que oração específica! O servo estava pedindo um sinal muito claro, não apenas que alguém lhe desse água para beber, isso seria cortesia normal, mas que alguém oferecesse água para todos os seus camelos também. Por que esse era um pedido tão específico? Porque dar água para 10 camelos sedentos é trabalho pesado. Um camelo pode beber até 150 litros de água depois de uma viagem longa pelo deserto. 10 camelos poderiam beber 1.500 litros de água. Para tirar 1.500 litros de água de um poço com baldes pequenos e dar para os camelos, seria necessário várias horas de trabalho físico intenso. Só uma pessoa com coração extremamente generoso e disposta ao trabalho duro se ofereceria para fazer isso por um estranho. O servo estava pedindo para Deus mostrar uma mulher que fosse generosa, disposta a ajudar um estranho, trabalhadora, disposta ao trabalho pesado, bondosa, preocupada até com os animais, proativa, oferecendo ajuda antes de ser pedida. Essas seriam qualidades essenciais para a esposa de Isaque. E então aconteceu algo incrível. O servo ainda estava orando, quando viu uma jovem se aproximando do poço. O texto diz, e aconteceu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o ombro. Ela era filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Rebeca era neta do irmão de Abraão, família próxima, linhagem certa. E o texto acrescenta, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido. Rebeca era bonita, jovem, pura, perfeita em todos os aspectos externos. Mas o servo ainda não sabia se ela tinha o caráter que estava procurando. O servo se aproximou de Rebeca e fez o pedido exato que havia incluído na sua oração. Rogo-te que me deis um pouco de água do teu cântaro para beber. A resposta de Rebeca foi imediata. Bebe, meu senhor. Ela rapidamente abaixou o cântaro e lhe deu de beber. Até aqui, cortesia normal. Mas então veio a parte crucial. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, também para os teus camelos tirarei água, até que acabem de beber. Palavra por palavra exatamente como o servo havia orado. Rebeca não apenas ofereceu água para os camelos, ela disse que tiraria água até que eles acabassem de beber. Isso significava horas de trabalho. E então Rebeca fez algo extraordinário. E apressou-se, e despejou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Ela correu de volta ao poço, não caminhou, correu. Ela estava genuinamente alegre em ajudar. Não estava fazendo por obrigação, estava fazendo com alegria. O servo ficou observando em silêncio, maravilhado com o que estava vendo. Deus havia respondido sua oração de forma mais perfeita do que ele poderia imaginar. Quando Rebeca terminou de dar água para todos os camelos, o servo lhe deu presentes valiosos. Tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, presentes caros. Joias de ouro,
E então perguntou: De quem és filha? Rogo-te que me declares se há lugar em casa de teu pai para nós pousarmos. A resposta de Rebeca confirmou que Deus estava claramente dirigindo tudo. Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Era exatamente da família certa. Betuel era sobrinho de Abraão. Rebeca era sobrinha neta de Abraão. A linhagem perfeita. E ela acrescentou: Também temos palha e pasto muito e lugar para pousar. Hospitalidade generosa, exatamente como esperado. O servo não conseguiu conter a emoção. E inclinou-se o varão, e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua benevolência e a sua verdade. Quanto a mim, o Senhor me guiou pelo caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Ali mesmo, na frente de Rebeca, o servo adorou a Deus, porque ele sabia que havia presenciado um milagre. Deus havia orquestrado tudo perfeitamente. A oração havia sido respondida palavra por palavra. A mulher certa estava na hora certa, no lugar certo, com o caráter certo da família certa. Só Deus podia ter planejado algo assim. Rebeca correu para casa e contou para a família o que havia acontecido. Quando seu irmão Labão viu as joias que ela estava usando e ouviu a história, ele correu até o poço para convidar o servo para vir à casa. Disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu preparei a casa e o lugar para os camelos. O servo foi recebido com toda a hospitalidade. Deram comida aos camelos, água para lavar os pés, e prepararam uma refeição. Mas o servo disse: Não comerei, até que tenha falado as minhas palavras. Ele tinha uma missão, e não descansaria até cumpri-la. Preciso pausar aqui porque essa história está me emocionando, e tenho certeza de que você também está vendo como Deus orquestra os detalhes. Deixe um seu curtir agora. Essa é uma das histórias mais bonitas sobre como Deus responde oração específica. Me conta nos comentários. Você já viveu uma situação onde Deus respondeu sua oração de forma tão clara que você soube que só podia ser Ele? Eu quero que a gente compartilhe esses testemunhos. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque essas histórias mostram como Deus age de forma prática nas nossas vidas. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar que Deus ainda responde orações específicas hoje. Voltando para o servo. O servo contou toda a história para a família de Rebeca. Falou sobre Abraão, sobre as promessas de Deus, sobre a prosperidade que Deus havia dado à família. Falou sobre Isaque, o filho da promessa. Contou sobre sua missão de encontrar uma esposa para Isaque, sobre sua oração específica no poço, e sobre como Deus havia respondido através de Rebeca. E então fez o pedido: Agora, pois, se vós usareis de benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. Em outras palavras, decidam agora, Rebeca vai casar com Isaque ou não, porque senão, eu preciso continuar procurando. A resposta da família foi imediata: Do Senhor procede esta coisa, não podemos falar-te mal ou bem. Eis aí está Rebeca diante de ti. Toma-a e vai-te. Seja a mulher do filho do teu senhor, como o Senhor tem falado. Eles reconheceram que aquilo era claramente obra de Deus. Não havia como argumentar contra tantas coincidências. Não havia como negar que Deus estava dirigindo a situação. Do Senhor procede esta coisa. Quando o servo ouviu isso, se prostrou em adoração a Deus novamente. E então trouxe mais presentes, joias de ouro e prata para Rebeca, e presentes caros para sua mãe e seu irmão. Na manhã seguinte, o servo estava pronto para voltar. Mas a família de Rebeca pediu: Fique a donzela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, depois irá. Era natural quererem mais tempo para se despedir. Rebeca ia embora para sempre, para uma terra distante, para casar com um homem que nunca havia visto. Mas o servo respondeu: Não me detenhais, pois o Senhor prosperou o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu vá ao meu Senhor. Ele sabia que quando Deus está movendo, você não deve atrasar. A família disse: Chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram Rebeca e perguntaram:
Irás tu com este varão? A resposta de Rebeca revelou seu caráter corajoso e sua fé. Irei. Duas palavras que mudaram a história. Rebeca estava disposta a deixar família, país, segurança, tudo conhecido, para seguir o plano de Deus. Ela confiou que Deus havia orquestrado aquele encontro. E estava disposta a obedecer. A família abençoou Rebeca antes de ela partir. És nossa irmã. Sê tu a mãe de milhares de milhões, e possua a tua semente à porta dos seus aborrecedores. Era uma bênção profética. Eles estavam declarando que Rebeca seria mãe de uma multidão incontável. Sem saber, estavam pronunciando as mesmas promessas que Deus havia feito a Abraão. Rebeca partiu com o servo, levando suas servas, montada num camelo, em direção a uma nova vida. Enquanto isso, em Canaã, Isaque estava no campo no final da tarde, meditando. Talvez orando. Talvez pensando no futuro. Talvez se perguntando se o servo teria sucesso na missão. E levantou Isaque os seus olhos, e olhou. E eis que os camelos vinham. Ele viu a caravana se aproximando ao longe. Ao mesmo tempo, Rebeca também levantou seus olhos, e viu a Isaque. O momento em que se viram pela primeira vez. Rebeca perguntou ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Este é o meu senhor. Quando Rebeca soube que era Isaque, tomou o véu e cobriu-se. Era um gesto de modéstia e respeito. Ela se preparou para conhecer o homem com quem passaria o resto da vida. O servo contou a Isaque tudo o que havia acontecido. Toda a história da oração respondida, do encontro no poço, da decisão da família. E então, Isaque trouxe-a para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. E amou-a. Esse é um dos detalhes mais bonitos da história. Em muitas culturas antigas, o amor vinha depois do casamento, se viesse. Mas com Isaque e Rebeca, o amor veio imediatamente. Deus havia juntado duas pessoas que não apenas eram compatíveis, elas se amavam genuinamente. E o texto termina dizendo, assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Isaque ainda estava de luto pela morte de Sara, mas o amor de Rebeca trouxe cura e consolação para seu coração. O que essa história nos ensina hoje? Primeira lição. Deus responde orações específicas. O servo fez uma oração muito específica, e Deus respondeu palavra por palavra. Isso não foi coincidência. Se você precisa de direção em decisões importantes, seja específico nas suas orações. Peça sinais claros. Deus quer guiá-lo. Segunda lição. O caráter é mais importante que a aparência. Rebeca era bonita, mas isso era apenas um detalhe. O que realmente importava era seu coração generoso, sua disposição para trabalhar, sua bondade com estranhos. Quando você está procurando um cônjuge, priorize o caráter acima de tudo. Terceira lição. Às vezes, você precisa sair da sua zona de conforto para entrar no plano de Deus. Rebeca deixou tudo conhecido para seguir o plano de Deus. Foi uma decisão corajosa que mudou sua vida para sempre. Se Deus está chamando você para algo novo, não deixe o medo do desconhecido te impedir. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Esse é o versículo-chave do nosso episódio. O servo fez planos práticos, mas foi Deus quem dirigiu cada passo. Rebeca tomou decisões corajosas, mas foi Deus quem preparou o caminho. Quando você combina planejamento sábio com dependência de Deus, milagres acontecem. O casamento de Isaque e Rebeca não foi apenas uma história de amor. Foi o próximo passo no cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Através desta união, nasceriam Jacó e Esaú. E através de Jacó, viriam as 12 tribos de Israel. E através de Israel, viria o Messias. Tudo porque um servo orou especificamente, uma jovem foi generosa, e uma família teve coragem de confiar no plano de Deus. No próximo episódio, vamos ver o nascimento dos filhos gêmeos de Isaque e Rebeca, Esaú e Jacó. E vamos ver como uma profecia feita antes mesmo deles nascerem mudaria completamente a história da família. A jornada continua, e as promessas de Deus se aproximam cada vez mais do seu cumprimento. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário me contando.
Compartilha como Deus já direcionou sua vida de formas surpreendentes. Inscreva-se no canal, ativa as notificações e nos encontramos no próximo episódio. Deus ainda dirige os passos daqueles que confiam nele.